morte de Lenin, em 1924, então uma enorme disputa ocorre dentro do PCUS pelo poder, uma disputa pelo poder no partido e de poder na União Soviética. Essa disputa ferrenha vai marcar todo o movimento comunista. Ainda hoje há resquícios dessa disputa. É importante, portanto, que ela seja estudada, e ela vai marcar a própria Internacional já na época, e por isso ela não é apenas uma querela, uma briguinha de russos, embora seja também. Nós temos dois grupos principais dessa disputa. De um lado, há um grupo majoritário encabeçado por Stalin e por Zinoviev, e do outro há um grupo, Stalin e Bukharin, e do outro um grupo minoritário, mais importante, porque é oposto a esse majoritário, encabeçado por Trotsky e Zinoviev. Eu estou escrevendo um texto e remontando algumas bibliografias importantes, algumas que eu não tinha nem ainda checado e estudado, intitulado Gramsci entre Stalin e Trotsky. Quer dizer, como eu sou em diversos aspectos gramsciano ou gramscista, obviamente para mim a minha conclusão com este texto, eu vou o tempo todo colocando qual é a visão de Gramsci sobre essa querela. Obviamente a minha visão que nos interessa, que interessa a nós hoje, não é nem pela via do primeiro grupo, nem pela via do segundo grupo. É pela via de Gramsci. Além de outros todos autores, etc. E mais, afirmo neste texto que Gramsci é o que foi fiel a Lenin. Embora ele supere Lenin por uma série de condições. Quem leu o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo do próprio Lenin sabe que as condições no Ocidente são outras e outras questões que tais. Por que eu digo isso? Porque com a morte de Lenin também surgiram, inclusive entre os oportunistas, a disputa pelo legado de Lenin. Quem é que estava realmente sendo fiel a Lenin? Bom, o fato é que essa liderança, por mais que já estivesse afastado, etc., provoca uma imensa crise. Então há esses dois grupos. O grupo majoritário, encabeçado por Stalin e Bukharin, dois nomes que já vinham, de certa forma, da Revolução de 17 e que ajudaram a construir o Partido Bolchevique, não surgiram do nada. A posição deles era de dar seguimento, continuidade à nova política econômica, a NEP, que tinha sido implantada pelo Lenin. A proposta, a reivindicação do grupo minoritário encabeçado por Trotsky e Zinoviev, que também vinham, não surgiram do nada, mas não eram totalmente bolcheviques, embora tivesse sentido, sobretudo Trotsky, um papel fundamental no processo revolucionário, mesmo na pós-revolução, era uma posição mais radical. Era de implantar uma política de industrialização acelerada, o que levaria respaldada pela expropriação dos camponeses. Enquanto que o primeiro grupo era dar seguimento à NEP. Mas escutem só, porque há muitos desdobramentos nessa história. Não é só isso e ponto final. Obviamente eu estou sendo bastante mastigando muito, porque eu não estou dando um apanhado a respeito de estrutura, superestrutura. Isso serão detalhes que vão vindo na minha narrativa aqui improvisada. Não é, realmente isso não é uma aula mais aprofundada. O fato é que Stalin, só um apanhado rápido sobre essas quatro figuras principais. Importante dizer que cada uma delas tinha as suas bases. Stalin
ganhou destaque no Partido Bolchevique quando, no início do século XX, ele foi determinante para aquela que, salvo engano, para aquele que foi, salvo engano, o maior assalto a banco que os bolcheviques fizeram para financiar a luta do partido. A partir daí, Lenin falava, achou incrível essa posição de Stalin. O último Lenin, é um telegrama, talvez um dos últimos, se não for o último, do Lenin, já antevia a querela entre Stalin e Trotsky, já pedia que Stalin fosse tirado do seu cargo, porque secretário-geral de alguma coisa, salvo engano, porque era muito poder para ele. E Lenin usa adjetivos fortes. Stalin seria não só limitado, não apenas limitado intelectualmente. O problema é que Stalin já tinha um caráter despótico, mandão, e seria um perigo. Seria preciso alguém mais agradável para aquele cargo, que é um cargo de chefia. Bom, e em fotos mesmo de 17, 18, Stalin está ali fisicamente próximo a Lenin. Bukharin também é uma figura importante. O Gramsci tem várias divergências em relação a Bukharin, aos textos de Bukharin. Em relação a NEP, quando Lenin implanta a NEP, após a Guerra Civil e após o comunismo de guerra, então, portanto, é uma outra estratégia, NEP, que daqui a pouco eu falo a respeito dela. Bukharin diz que seria como se construir o socialismo a passo de tartaruga, a NEP. Daqui a pouco eu vou dizer porquê. Segundo Bukharin, essa era a visão do Bukharin. Daqui a pouco eu vou falar sobre a NEP. Mas ele também era um intelectual na vanguarda. Essa aliança entre Stalin e Bukharin é muito superficial neste primeiro momento. Porque o Bukharin, na verdade, não vai demorar muito, essa disputa ela vai ser rompida, e anos depois, já nos anos 30, na segunda metade dos anos 30, Bukharin vai ser executado junto com milhares no grande expurgo. Zinoviev, não vou me aprofundar muito, mas ele se opôs a Lenin na Revolução de Outubro de 17. Ele se opôs a Lenin. Trotsky, por sua vez, por exemplo, as obras escolhidas da edição Avante do Lenin, uma nota biográfica a respeito de Trotsky, o coloca como social-democrata. Social-democrata naquela visão do início do século XX, não uma visão pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Quer dizer, é uma visão revolucionária, mas até mais em termos, se pensarmos na social-democracia alemã, as disputas com a Rosa Luxemburgo, era revolucionária, mas era uma visão um tanto quanto mais reformista. Ora, não que Trotsky fosse social-democrata. A verdade é que em outras biografias o colocam como manchevique. De fato, ele nunca foi totalmente bolchevique, mas ele era uma figura importante. É ele que organiza o Exército Vermelho no processo revolucionário, no pós-revolução, durante a Guerra Civil, junto com milícias operárias, etc. Aliás, ele organiza e a sua atuação na Guerra Civil foi com mãos de ferro. Não estamos falando de personagens que foram puros nem santos, mas foram grandes homens. Alguns nem tanto. Bom, o fato é que o grupo de Trotsky e Zinoviev era uma postura radical de acabar com a NEP e fazer essa industrialização acelerada. A NEP, depois de 17, a NEP vai ser implantada em termos mais amadurecidos nos anos 20 mesmo. Depois da Guerra Civil, do comunismo de guerra, a União Soviética e a Rússia, que, como vocês já devem saber, era atrasada economicamente, não tinha um capitalismo desenvolvido, havia indústrias, fábricas importantes, sobretudo no momento de socialização revolucionária em Moscou, quer dizer, havia uma classe trabalhadora moderna
muito concentrada em Moscou e tal. O resto, imensidão da Rússia, era uma Mongólia, entre aspas, de camponeses, população camponesa. Inclusive as mulheres camponesas foram importantes. Era pão, paz e terra, o lema da Revolução de 17. Paz contra a Guerra de 14, pelo fim da Guerra de 14 mortífera. Foi inclusive o que fez com que o Exército Vermelho se queixasse em relação ao czarismo e aí aderisse ao Partido Bolchevique. Um dos generais, eu esqueci o nome russo é difícil, será decisivo para a tomada do Palácio de Inverno, fiel a Lenin, depois executado em Brandesburgo pelo Politburo contra-revolucionário pelos correligionários de Stalin. Então, isso foi importante. Então, uma terra arrasada, com escassez de matéria-prima, de riqueza, uma fome, realmente, a gente fala de fome no Brasil, a gente sabe que tem fome no Brasil, mesmo em centros urbanos, mas era uma fome avassaladora, se abatendo em toda a Rússia, por causa de séculos de despotismo czarista e atraso econômico. Por causa depois de pelo menos duas revoluções antes da 17, a Revolução de Fevereiro de 17 e a Revolução de 1905. Depois do Domingo Sangrento, um governo provisório depois da repressão czarista incompetente, depois uma guerra mundial de proporções, de uma mortandade monumental e uma guerra civil também bastante violenta, como em todos os lugares, guerra civil é guerra civil, mesmo nos Estados Unidos. A guerra civil dos Estados Unidos, pelo menos duas, né? Sobretudo a dos industrialistas do norte contra os escravistas do sul. Bom, então é um cenário terrível. Acrescenta-se a isso o seguinte, mesmo com o capitalismo nem engateando, completamente atrasado, a Rússia fez uma revolução socialista. A Europa não acompanhou essa revolução. Rosa Luxemburgo logo é assassinada, então não há uma revolução na Alemanha, não há uma revolução muito menos na Inglaterra, com uma classe trabalhadora, apesar da industrialização, uma classe trabalhadora bastante aquém de uma consciência revolucionária na Inglaterra. Então não vem uma revolução que Lenin esperava, sobretudo na Alemanha, que era a filosofia alemã, onde vinha Marx, Engels, embora eles tivessem ido morar na Inglaterra, inclusive escapando da censura, perseguições e do atraso do Império Austro-Húngaro prussiano, não veio a revolução para sustentar. Então há um isolamento político também da Rússia depois da União Soviética. Então, diante desse cenário, a NEP foi o quê? Algumas medidas principais que eu vou dizer aqui. Primeiro, reconstruir o mercado e reconhecer o papel do mercado na sociedade. Isso foi uma grande polêmica para marxistas, etc. Era preciso reconstruir o mercado em relação a essa economia arrasada. Havia também um analfabetismo absoluto na Rússia. O Lenin vai escrever bastante. Então, reconstruir o mercado, abrir fluxos de capitais aqui e ali, sempre com o controle, né, da burocracia do Estado e também de setores, por exemplo, sindicatos e da classe trabalhadora. Não é uma autorregulação do mercado como requer o neoliberalismo, não é nada disso. Lenin vai escrever um texto, depois vocês procurem, eu não me lembro agora se o nome do texto, acho que é o nome do texto, não lembro agora se é um texto de punho dele ou se foi um discurso, um passo para trás para dar dois à frente. Esta era a NEP. E ele reconhece neste texto que é um capitalismo de Estado. Isso. E ele, inclusive, coloca ali, ele sabia das polêmicas e das cisões e dos problemas que isso causaria, mas ele coloca que há incongruência na construção do socialismo, implantando um capitalismo de Estado. Ele argumenta por que não seria um passo para trás e para dar dois à frente. Uma estratégia ou uma tática, há uma diferença entre estratégia e tática. Tática é algo mais momentâneo. Neste momento de profunda crise, problemas e dificuldades, abrir fluxos de capitais para produzir alguma riqueza aqui e ali, sempre com controle, e retomar a negociação com a burguesia da Europa. Agora, há uma
uma medida política e político-econômica importante da NEP, que aí é através dela que nós voltamos a Querela depois da morte de Lenin, que era fazer com que dar autonomia aos camponeses, por exemplo. Os camponeses é que deveriam ter a sua vontade e decidiriam a respeito das cooperativas no campo. Sem contar que Lenin coloca a autonomia também dos sindicatos. Então essa era a NEP. O Trotsky, mais ou menos nessa época, ele tem um texto a respeito do terrorismo, em que ele é a favor do terrorismo em relação ao comunismo, mas há um discurso dele para os sindicatos na Rússia, em que ele defende a militarização dos sindicatos. Os sindicatos, justamente para defender essa industrialização acelerada e forçada que ele vai defender depois da morte de Lenin. Ou seja, uma militarização do trabalho. E os sindicatos seriam como braços institucionais do Estado e da burocracia, como mais ou menos o Mussolini tinha feito. Óbvio, com outras condições e uma outra ideologia e outros objetivos. Essa era a postura do Trotsky, que vai se manter após a morte de Lenin. Lenin sempre colocou a importância da autonomia da classe trabalhadora através das suas organizações e revolucionárias, desde que fossem revolucionárias, e a autonomia dos camponeses em relação às cooperativas. É uma socialização para a cooperativa, socialização da propriedade privada dos meios de produção para a cooperativa, não para uma mera estatização. Muito bem, essa era a NEP, mas Lenin morre em 1924. Então o grupo majoritário de Stalin e Bukharin defendem dar prosseguimento à NEP, enquanto que o grupo minoritário de Trotsky e Zinoviev pretende uma industrialização forçada e até uma expropriação dos camponeses, visando essa militarização do trabalho. Lenin olha isso, Gramsci, aliás, olha isso, e fica do lado da maioria, a continuidade da NEP, mas por um motivo filosófico profundo que nenhum russo escreveu. Gramsci lega a nós um pensamento muito mais profundo e complexo do que os nomes soviéticos. Gramsci escreve algo, depois ele vai ser preso em 26 pelos fascistas, quando ele assume uma vitória contra o grupo de Bordiga no Partido Comunista Italiano, traduzindo, entre aspas, a NEP para o comunismo italiano e para os seus fins objetivos revolucionários do PCI. Aí ele escreve até as teses de Lyon, ele assume uma liderança, o grupo de Bordiga é expulso, mas Gramsci logo é preso. Claro, não só um promotor fascista do caso vai dizer, este crânio tem que ficar preso sem dar pronunciamentos, entrevistas durante 20 anos. Gramsci vai ser logo morto prematuramente neste, como diz o Togliatti, tortura, entre aspas, prolongada pela péssima condição do cacique fascista. E apesar das campanhas, até mesmo internacionais, por sua soltura, ele não é solto. Só é solto mesmo para morrer no hospital. Preso com 40 e poucos anos. Morto aos 40 e poucos anos. Então teve uma vida de cama. Mas o Gramsci, olhando essa querela, ele fica do lado da maioria por um motivo básico. Ele diz que há duas posturas que se delineiam nessa cisão, nessa disputa: a coerção e o consentimento. O consentimento e a coerção. Ou seja, é preciso haver um consentimento da base dos trabalhadores e dos camponeses em relação a quem está no cume do aparato. É preciso haver até uma conquista, mas é preciso que haja esse consentimento. É com o consentimento dessa base que todos os outros meandros do aparato político, partidário, mas político, adquirem uma força, uma liderança orgânica. Enquanto que a militarização do trabalho é a coerção e deve ser evitada na construção do socialismo. Gramsci, mais para frente, nos Cadernos do Cárcere, aí já num momento mais avançado, dirá que esse aparato partidário, o partido precisa fazer realmente parte da classe, algo que ele já colocava nas teses de Lyon
contra o partido enquanto órgão da classe do Burdiga. Mas é preciso que surjam elementos, sujeitos do mais profundo da massa para a direção desse partido, em forma de intelectuais orgânicos. Já leio o papel de uma educação revolucionária. Isso ainda não se cumpriu, por isso que eu puxo para Gramsci. De qualquer forma, eles colocam no lugar da maioria. O curioso, e não só curioso, depois vai se tornar trágico, terrível, é que o grupo de Stalin e Bukharin tendo vencido, logo há essa nova querela entre Bukharin e Stalin. Bukharin tenta regimentar uma base, um grupo para vencer Stalin, mas Stalin foi galgando posições no partido de uma maneira, entre aspas, exemplar, no mau sentido. Stalin era um basista, Trotsky era um intelectual, por mais que tenhamos divergências, e Bukharin uma visão mais ou menos de política também limitada, mas também estava mais para o lado do intelectual. Agora, um basista tem forças fervorosas ao seu lado. Depois é preciso também, em outro momento eu falo de como que Stalin foi galgando essas posições, mas isso é uma outra questão. O fato é que o próprio Trotsky escreveu que o aparato criou Stalin, e não o contrário. Esse burocratismo que o último Lenin já via como um enorme problema. Ele dizia que haviam dois burocratismos. O burocratismo russo, ou seja, que vem mesmo de um acúmulo dos czares, que não foi conseguido ser mitigado depois da Revolução de 17, porque faltou, aí sou eu que digo, faltou uma democracia de base junto com os soviets. E isso levou à tecnocracia burocrática de Stalin. E havia um novo burocratismo soviético, que também se desenvolveu depois. O próprio Lenin coloca isso, como no texto Materialismo Militante, sobre materialismo militante, em outros textos. Ora, o grupo de Stalin e Bukharin, que depois vão ter essa cisão, uma aliança muito superficial, ganha. E depois de expulsar e exilar o Trotsky, o Zinoviev vai ser executado também lá no Grande Expurgo. Vocês acham que Stalin implanta a NEP? Ele pega a ideia de Trotsky, o próprio Trotsky admite isso, que ele na verdade seguia a ideia dele, e implanta uma industrialização forçada, acelerada, que era já a ideia do Trotsky. É verdade que em termos ainda mais radicais. Os resultados disso, há toda uma bibliografia que eu estou vendo a respeito, inclusive um historiador russo, e posso até procurar daqui a pouco para não falar assim da boca para fora, mas porque são preciso fontes, né? O resultado é que é trágico, porque pelo menos 10 milhões de camponeses são mortos. Há casos terríveis em relação a essa industrialização. Há novamente uma nova campanha de prisão, porque é uma industrialização forçada. Essa industrialização tirou a Rússia de um certo atraso e fez a Rússia deixar de ser uma Mongólia, como o Brasil em muitos aspectos ainda é uma Mongólia, com seus rincões, com seus latifundiários terríveis. O fato é que uma industrialização forçada assaltou a autonomia da classe trabalhadora, do povo e dos camponeses, e incentivou um autoritarismo contra-revolucionário em favor deste capitalismo de Estado. Muitos diriam, mas o Trotsky faria algo melhor, mais brando. Eu já falei que o Trotsky teve uma mão de ferro durante a Guerra Civil, em vários episódios. E já falei também que talvez, no máximo, Trotsky, ou no mínimo, Trotsky usaria o excedente dessa industrialização dos camponeses para fins realmente mais marxistas. O fato é que essa militarização do trabalho, essa
essa retirada da autonomia dos camponeses, das cooperativas, da classe trabalhadora e dos sindicatos é o que provocou, de certa forma, a tecnocracia burocrática contra-revolucionária, em vários momentos autoritária. Depois, o Exército Vermelho, mais pelo mérito dos generais que de Stalin, o próprio Politburo tinha já com Stalin, tinha um nível teórico-prático do nível de Stalin. Um homem, segundo a sua própria filha, tem uma entrevista dela no YouTube, mesmo na internet, um homem conservador, sério, bastante limitado. Interessante que ela fala, os primeiros a desaparecerem, ela cresceu no Kremlin, né? Os primeiros a desaparecerem foram os tios, os familiares. E ela, quando ela fala de Lenin, o olho dela brilha. Ela não chegou a conhecer Lenin de uma maneira mais próxima, era muito criança, mas os mais velhos diziam, Lenin, ele era educado, um gentleman. Ela própria usa essa expressão, gentleman. Olha, um revolucionário, intelectual. Engraçado. Então Lenin, o próprio Gramsci tem uma carta, então ele tem essa carta pouco antes de ser preso, a respeito dessa querela. E o Gramsci tem uma carta também em que ele coloca que o Lenin tinha uma posição de centro soviético, tentando apaziguar essas querelas antes de morrer. Enquanto que o Stalin e outros tinham uma posição de direita e Bukharin, Trotsky e outros tinham uma posição de esquerda. Esse é o Lenin, a visão do próprio Gramsci, este é o Gramsci, a visão do próprio Gramsci, que como dirigente do PCI visitou Moscou, estreitou laços, escreveu uma carta em relação aos simbolistas ou surrealistas italianos, não lembro agora, para o Trotsky, inclusive. Mas ele tinha essas divergências sérias ao Trotsky em relação a ideias e teorias e práticas, que na verdade o Stalin vai se utilizar depois, no qual vai dar em tudo que nós já sabemos. Eu falei dos generais e do Exército Vermelho em relação à derrota dos nazifascistas, porque depois Stalin também adere, mesmo a burguesia europeia e outros, a um pacto nazi-soviético, que o Hitler vai pisotear e vai atacar a Rússia, a União Soviética, e Stalin estava despreparado para esse ataque, um ataque violento também. Então há todo esse há livros a respeito dessa industrialização forçada. Há um livro, por exemplo, eu vou abrir o texto no qual estou trabalhando, inclusive vocês podem ver, entre outros, o Paolo Spriano. Não. Esse é um livro a respeito de Gramsci, o partido, as querelas que o Gramsci tinha, inclusive sobre o próprio partido. Sobre esse trágico período da história soviética, conferiu o documentado livro de Fábio Bettanin, A Coletivização da Terra na União Soviética, Stalin e a Revolução pelo Alto, 1929-1933. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1981. Há também uma fonte de um historiador russo, a respeito dessa industrialização que envolveu uma regressão enorme em termos de revolução, uma miséria e fome acentuadas, massivas. Vou dar uma outra fonte que é Aleknov, An Economic History of the Union Soviética. Página 199, Nova York, 1989. Aleknov. Foi professor de economia na Universidade de Glasgow, mas foi uma notável autoridade na área de história econômica russa e soviética. Agora, há outros, Por exemplo, o texto da revista Movimento, As Origens e os Significados do Stalinismo, dá uma apanhado nisso. Eu não sei se o autor é trotskista. É um texto no qual eu ainda estou me debruçando, porque eu tenho divergências em relação ao trotskista. No entanto, isto é a respeito de bibliografia sobre esse período.
Mary Goldman, ela tem vários livros a respeito do período de Stalin, vários livros. Nem todos estão traduzidos no Brasil, tem um traduzido que é sobre a mulher e a revolução. Há uma regressão, inclusive, do papel feminino no período de Stalin. Como vocês devem saber, a mulher tem uma posição determinante, a mulher trabalhadora urbana ou camponesa, na reivindicação da Revolução de 17 e mesmo no poder. Há várias figuras ilustres em destaque que eu coloquei naquele meu texto sobre o feminismo marxista. Elas tinham ideias revolucionárias para as mulheres camponesas, para envolvê-las na luta, além delas estarem na vanguarda, junto com ele. Então há uma regressão em vários aspectos do Estado, inclusive em relação a essa autonomia da classe trabalhadora. Mas várias ideias desses elementos já estavam no grupo militar. Então, a visão de Gramsci, que ele vai trabalhar depois mais profundamente, eu não posso, nós não temos tempo aqui para me aprofundar, ela é decisiva, é entre a coerção e o consentimento. E este consentimento ele precisa ser bastante teorizado, debatido, porque ele envolve cultura, ele envolve educação e ele envolve uma política revolucionária. Ele envolve a guerra de posição, a guerra de movimento, envolve nossas estratégias revolucionárias, envolve a autonomia da classe trabalhadora e também esta fala minha, ela entra, eu estou escrevendo o texto, eu prefiro até que leia o texto, porque ele é mais, ele vai seguindo todo o posicionamento de Gramsci em relação a Stalin, Trotsky, mesmo a essas querelas e Lenin, desde da Segunda Internacional, mesmo um pouco antes da Segunda Internacional, a Revolução do Ocidente em Trotsky e Gramsci, que também é um tema no qual eu vou ter que me debruçar em outro texto, este eu apenas passo rapidamente, o retrato que ele faz de Stalin e Trotsky, essa querela entre a NEP e a industrialização forçada, que aí vem essa grande elaboração teórico-prática de Gramsci entre coerção e consentimento para a construção da sociedade comunista, para a revolução. Isso é muito atual, isso nos interessa. E não é um debate extemporâneo, sobretudo se formos pela via de Gramsci. Não se admirem que depois, num processo revolucionário, depois de uma revolução, esse debate aflore novamente. Ele aflora porque ele aflora a própria teoria do Estado, teoria marxiana, o marxismo. Defesa das cooperativas, mesmo de sindicatos classistas, né, ou de organizações revolucionárias de trabalhadores do povo. E mesmo a discussão que há entre Stalin e Trotsky, que também é ferrenha, da qual não tratei aqui, entre socialismo em um só país ou revolução permanente. Revolução permanente sendo basicamente naquele momento um solilóquio abstrato, porque quando você abdica que é algo do próprio Marx, trabalhadores do mundo unidos, na verdade, este é, de certa forma, uma particularidade. Gramsci reivindica a dialética entre particularidade e universalidade. Enquanto que, na verdade, a revolução permanente naquele momento significava uma universalidade que não dizia respeito ao nacional, ao povo nacional. Enquanto que o socialismo no seu país leva a um isolamento, a um burocratismo, mas olha só quão Gramsci é mais profundo do que essas querelas soviéticas e russas. É preciso tornar o movimento e a teoria nacional, entre aspas, não nacionalista, mas o próprio Fidel Castro dizia que o marxismo tinha ainda resquícios bastante eurocêntricos, que seria preciso cubanizar o comunismo, abrasileirar o comunismo e o marxismo. Isso foi feito mesmo no Vietnã, né, para que o elemento do povo-nação e os elementos nacionais agreguem ao comunismo e à revolução e ao socialismo e ao marxismo, e estes também agreguem com sua teoria, filosofia, dialética, teoria do valor, economia política, etc., materialismo, agrega ao povo-nação. E Gramsci diz, parte-se do nacional, mas não há dúvidas que o movimento é internacionalista. O movimento comunista ele vai precisar de grandes organizações orgânicas, desculpe, mas é um termo caro a Gramsci, não autocráticas, como nós vemos aí com
FMI, Federal Reserve, mesmo a ONU em muitos aspectos, OMS, Organização Mundial do Comércio, OMC, bancos mundiais e outros, que são autocráticos, além dos bilionários capitalistas. Não. Organizações comunistas que criam, através desse consentimento, as grandes transformações radicais. A tarefa internacional é realmente abolir fronteiras, mas não em termos abstratos ou de solilóquio, mas numa dialética entre particularidade, singularidade e universalidade. Então Gramsci é o mais coeso em termos dialéticos e o mais profundo e complexo em termos teórico-práticos. Eu me alonguei bastante, tem muitas outras coisas para falar, mas eu escrevo em texto e falo em outras oportunidades. Inclusive esse texto que eu estou escrevendo, chamado Gramsci entre Stalin e Trotsky.